Bem, pessoal, voltando à questão dos vídeos aqui, eu achei uma fala de um chamado Marcelo Andrade. Me parece, depois eu vi alguns vídeos dele, que ele quer ser o sucessor do Olavo de Carvalho, se considera um conservador, né? Até cita bastante a Igreja Católica, enfim. E aí ele tem uma fala sobre anarquismo e comunismo. E aí eu queria fazer uma discussão, né, sobre o que ele está falando, para você ver quando às vezes a pessoa não tem muito conhecimento do tema, né, ou deliberadamente ela tem a intenção de desmerecer aquilo que ele está falando, ok? Então eu vou colocar e aí depois a gente conversa um pouco sobre a fala dele, que é muito rápido, que é um short, né, que ele fez. Depois vai vir uma outra fase de fim de história, né? Fim de história é um termo que é usado na Cabala também, na qual o processo histórico termina quando vai ser implementado o comunismo, também o igualitarismo sem Estado, um anarquismo. As ideias anarquistas. Então, peraí. Então, ele falou que é tudo influenciado pela Cabala, né? Não sei porque esse componente religioso na discussão dele, né? Eu não peguei o vídeo inteiro. E aí ele fala que o comunismo é o anarquismo. Comunismo e anarquismo é a mesma coisa. Beleza? E aí ele vai continuar. Não foi o Marx que introduziu, são ideias que já circulavam bem na Cabala, né, como consequência natural do sistema. Já circulava o anarquismo na Cabala como uma condição natural do sistema. Sinceramente, cara, eu fico sem entender por que que a pessoa fica falando isso. Sinceramente, eu não mal sei quem é esse senhor, entendeu? Não sei qual que é a intenção dele. Mas eu acho que ele não precisava estar falando tanta groselha num lugar tão pequenininho. O que que tem a ver a cabala com o comunismo, que tem a ver com o anarquismo, e tudo é uma condição natural, uma situação natural aí, né, condição natural do sistema. Mas ele vai continuar. Os cabalistas defendiam a anulação do Estado. Os cavaleiros defendiam a anulação do Estado. Não, sério mesmo, cara, na boa, bicho. Os cavaleiros defendiam a anulação do Estado. Logo, eles tinham a ver com a cabala. A cabala, então, deu origem ao anarquismo e ao marxismo, que no fundo eles querem o fim do Estado. Tudo bem, vamos continuar. E também, antes do Marx, até o Marx teve discussão com ele, com o Bakunin, né? Bakunin. Antes do Marx, o Marx teve uma discussão com ele, com o Bakunin. Então, para ele, o Bakunin formulou as ideias anarquistas antes do Marx. Mas antes do Marx é o quê? Temporal? Ele está dizendo? Porque esses dois são contemporâneos. Né? Sim, continua. Outro que também é associado ao satanismo, também o Bakunin. Outro associado ao satanismo, o Bakunin, que era russo. Então, deixa eu entender. Os cavaleiros eram a favor, eram para o fim do Estado, eles influenciaram os comunistas, os anarquistas, que, por tabela, foram influenciados por Marx e Bakunin, sendo que o Bakunin, que era russo, também era satanista. Continua. Era russo e também foi um tempo ligado ao movimento eslavófilo, que era um movimento também inspirado na Cabala. O movimento eslavófilo também era influenciado, né, pela Cabala, inspirado na Cabala. Pelo que eu estou entendendo, se você acabar com a Cabala, você acaba, por tabela, com o anarquismo, com o marxismo, com os cavaleiros, provavelmente, Bakunin, Marx, e era socialista também. Socialista também. Então, no final do processo histórico do Marx, então, tem essa inversão dialética, Estado forte
e depois sem Estado. Depois vai vir uma outra. Quer dizer, então, na inversão dialética do Marx, ele considera isso uma inversão dialética do Marx, de Estado forte para sem Estado. Ficando apenas a questão do anarquismo. Se alguma pessoa pegar esse vídeo para querer entender sobre anarquismo, sinceramente, se ele teve a intenção de combater as ideias anarquistas, eu acho que ele nem conseguiu, de tão confuso que ficou o vídeo. Pelo menos esse trecho, né? Porque a pessoa que está ouvindo não vai entender, né, qual a relação do marxismo com o anarquismo, principalmente da relação de ambos com a cabala, principalmente da relação de ambos e a cabala com os cavaleiros, e pior, não vai entender porque também o Bakunin era satanista. Marx, não sei se era satanista, porque ele não disse nesse short, pode ser que antes ele tinha dito. O que eu quero dizer é, esse senhor, pelo jeito, conhece muito pouco o que é anarquismo, não sei se ele conhece sobre marxismo, mas nessa frase aqui, nesse short, ficou muito claro que ele conhece muito pouco sobre o que é anarquismo. Ele tentou, a todo momento, associar o anarquismo a movimentos religiosos, seja cabala, seja satanismo, levando em consideração, por exemplo, que o Bakunin era ateu, né? Mas na cabeça dele, provavelmente, quem lê o livro Deus está vai ver que o Bakunin é ateu, né? Livro influenciado, inclusive, pelo Feuerbach. Quem vai ler vai entender que o Bakunin é ateu. Sendo ateu, não dá para ele ser satanista. A não ser que, na cabeça dele, ateu é satanista. O que eu não duvido. Porque se ele misturou cabala, cavaleiros, com anarquismo, com Marx, dialética, e fez uma coisa só, é muito provável que ele ache de que isso é um movimento satanista, né? Sei lá, antirreligioso apenas. Ou seja, ele teve claramente uma intenção de, para as pessoas que estão ouvindo, né? Enfim, nem sei quem são essas pessoas, né? Teve claramente de confundir, ou ele mesmo é confuso, né? Eu não sei se ele é confuso ou se ele tem a intenção de confundir, ok? Porque o que ele falou em poucos segundos demonstra um total desconhecimento do que é anarquismo, ok? Quando ele compara, porque o anarquismo é o fim do Estado e o marxismo é o fim do Estado, os dois vão chegar na mesma coisa. Mas peraí, os processos são completamente diferentes. Não é porque os dois estão falando de fim do Estado que os dois são iguais. É evidente que não. Ok? Não é porque os marxistas querem o fim do Estado e os anarquistas querem o fim do Estado que marxistas e anarquistas são iguais. Se eles fossem iguais, por que eles se separaram na internacional? Se eles são iguais, porque existem debates entre Marx, Bakunin, Marx, Proudhon, Max Stirner. O fato dos marxistas e os anarquistas, né, defenderem o fim do Estado não significa que eles querem a mesma coisa. É evidente que não. Ok? Mas, para ele, eles são iguais, influenciados pela cabala, dos cavaleiros que já defendiam o fim do Estado, e pior, Bakunin era satanista. Isso é uma demonstração de como na internet existe muita besteira acerca do que é o anarquismo. Então a gente tem que, às vezes, pegar esses vídeos para minimamente as pessoas, né, que querem conhecer o anarquismo, porque a pessoa não precisa querer ser anarquista, mas quer conhecer o anarquismo, se preparem, né? Tem uma certa preocupação, né? Cuidado ao ouvir ele falando, porque de duas uma. Ou ele não sabe nada do que ele está falando, ou ele quis confundir as pessoas que estavam ouvindo ele na palestra e depois no vídeo. Ok? Então era isso aí. Um abraço a todos e todas.